Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar numa mulher brasileira chamada Luzia? Sim, lá da pré-história. Já ouviram falar sobre sedentarismo? Nomadismo? Não? Então a partir de agora você vai conhecer tudo isso. Vem comigo! Don't let me down. Don't let me down. Bom pessoal, como vocês já viram aí na introdução, vamos bater alguns pontos aqui em nossa aula de hoje, como por exemplo, quem foi Luzia, qual a sua importância para a história, principalmente para a pré-história do nosso Brasil, conceitos como o nomadismo, sedentarismo. Então, sem mais delongas, vamos seguir aí. É um conteúdo que nós estudamos ele no ensino fundamental lá no 6º ano, assim como no ensino médio no 1º ano. Não que nós não vejamos esses conteúdos em outras séries, mas efetivamente nós conseguimos observar principalmente nesses anos esse conteúdo bastante extenso. Então, se você está estudando aí, ou até mesmo fora disso, se preparando para um vestibular, quem sabe, fica comigo, porque até no final nós teremos uma questãozinha de vestibular aí para você. Vamos lá! O Brasil possui muitos achados importantes que mostram uma rica pré-história, né? Então, geralmente, infelizmente, há o costume de muitas pessoas em desvalorizar o nosso Brasil, mas no que se diz respeito à história e também à pré-história, nós temos aí uma grande riqueza no Brasil. E aqui eu gostaria de desmistificar uma questãozinha que sempre vem à tona, que é a discussão do que seria pré-história. Esse prefixo pré sempre empregamos quando antecede algo, ou seja, algo que vem antes. E talvez você se questione, pré-história, mas viria antes da história, então quer dizer que pré-história não é história? Errado. Esse conceito aí ele já foi bastante discutido no ramo da historiografia, mas é apenas um conceito empregado para delimitarmos ali de uma forma mais didática determinado período. Mas isso não significa que, se ocorreu no período da pré-história, aquilo não é história. Então cuidado para você não ter esse pensamento errôneo aí. É apenas uma delimitação pedagógica para que podemos trabalhar de uma forma mais simples, mais didática. Na região de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, por exemplo, está registrada uma das mais significativas descobertas da arqueologia nacional, os mais antigos fósseis humanos da América, que você observa principalmente aqui ao lado. Coloquei para você essa imagem, a qual eu consegui no Google Imagens, mas se você quiser referência, quiser em alta qualidade, eu envio para você. E no Piauí foram encontrados fósseis que comprovam o povoamento do continente americano, que é bem mais antigo do que se imaginava, assim como pinturas rupestres. Olha aqui, nessa segunda imagem que eu coloco para você. Isso é encontrado lá no Piauí. Então perceba que o Brasil ele possui também sítios arqueológicos. E aqui eu coloquei para vocês um cronograma da pré-história brasileira. Veja que está em ordem realmente cronológica. Há 48 mil anos atrás, o Piauí é habitado por povos que faziam fogueiras em cavernas e criavam arte rupestre. Já há 25 mil anos, o Mato Grosso já era povoado por agrupamentos humanos. Há 11 mil anos e meio, o fóssil de Luzia, isso, já vamos falar mais dela, indica a presença de agrupamentos humanos em Minas Gerais. O grupo de Luzia apresentava traços negroides, diferentes dos grupos indígenas modernos. Vamos ver mais à frente também algumas diferenças entre fósseis. Entre 9.700 anos, o fóssil de Zazá, na Serra da Capivara, indica as características físicas dos primeiros agrupamentos humanos da pré-história nordestina. Há 7.000 anos, cerâmicas já eram produzidas na Amazônia, sendo consideradas as mais antigas do continente americano. Olha aí que citação importante. Há 6.000 anos atrás, auge da construção dos sambaquis na costa brasileira. E há 2.000 anos atrás, os paleo-índios agricultores de origem tupi deixam a Amazônia para conquistar o Brasil. Eles se sobrepõem aos caçadores e coletores. São os descendentes dos índios que irão povoar o Brasil quando os europeus aqui chegam. Então você consegue trabalhar aqui em uma linha cronológica vários fatos que marcam aí a pré-história do Brasil.
Aqui eu coloco para vocês alguns pontos interessantes sobre o povoamento das Américas. Olha o primeiro ponto aqui que interessante, ó. Sabe-se que a única espécie humana que existiu nas Américas foi o Homo sapiens. Aqui, pessoal, eu gostaria de destacar o seguinte: muitos alunos, muitos estudantes têm dificuldades de compreender como o homem ele vem chegar aqui na América. Só que mais à frente, nós vamos ver em um slide várias teorias as quais comprovam como o ser humano veio a chegar aqui na América, surgido no continente africano. Então vamos discutir um pouco mais à frente sobre isso. Olha o segundo ponto, ó. Os seres humanos se desenvolveram na África, isso aí já é prego batido, ponta virada, não há mais discussão sobre isso, apenas algumas teorias. Migraram para a Ásia e a Europa, e logo depois para o continente americano, o qual nos situamos. Existem algumas teorias sobre o povoamento. A do povoamento asiático diz que há 35 mil anos, grupos de caçadores-coletores teriam vindo da Ásia através do Estreito de Bering, que também vou mostrar para você no mapa. Você muitas vezes vê falar bastante nisso e aí às vezes não sabe onde se localiza. Esse Estreito de Bering que era congelado nesse período. As características físicas dos restos mortais dos povos encontrados no Brasil são diferentes das populações asiáticas, então você também vai perceber isso na imagem que eu vou colocar já já. Essas populações aproximavam-se dos povos da Oceania e da África. Provavelmente vieram da Oceania e de ilhas do Oceano Pacífico. Essa é uma tese defendida pelo cientista Walter Neves. E olha aqui que interessante, ó. As características físicas que você consegue perceber que há uma certa similaridade, assim como há algumas características particulares. Você tem aqui uma imagem do jovem Maori, um aborígene australiano e aqui também uma pessoa do continente africano, assim como a Luzia, que você vai ouvir falar ela já já. Porém, você precisa entender esse processo migratório chamado nomadismo e sedentarismo. Muitas vezes acontecem discussões acerca disso aqui em sala de aula porque alguns alunos não sabem diferenciar esses conceitos. E aqui eu chamo a atenção para um episódio muito engraçado que ocorreu comigo em sala de aula. Eu pedi para um aluno fazer um trabalho, uma pesquisa sobre o sedentarismo. E aí eu dei uma data específica, os alunos foram lá, fizeram e trouxeram com capa, tudo bonitinho. E um determinado aluno trouxe um trabalho que quando eu fui ler estava falando sobre o sedentarismo, correto, porém no campo da saúde. Era o sedentarismo voltado aos seres humanos que não praticam exercício físico. E aí eu até lembro que questionei ao aluno, eu disse, olha, você fez esse trabalho mesmo ou foi alguém? Ele, não, professor, fui eu quem fiz. Eu digo, olha, tá falando sobre o que esse trabalho? Sobre o sedentarismo. Só que aí eu acho que o aluno ele nem se deu o trabalho de ler, né? Acabou pesquisando ali sobre o sedentarismo no ramo da saúde, que não tem tanto a ver assim com a nossa discussão aqui. Mas vamos lá. Processo migratório, nomadismo. O que seria, professor? É a forma de vida dos povos nômades, isto é, povos que não têm habitação fixa. Eles não permanecem em um único local. Os nômades são do tipo caçador-coletores, ou seja, vivem da caça, da pesca, da coleta de alimentos. Então, por eles não terem moradia fixa, eles precisam estar indo atrás das suas caças. Então, eles continuavam caçando, indo atrás de alimentos, indo atrás da pesca. Então, eles não tinham uma moradia fixa. Essa é uma característica principal. Inclusive, o período paleolítico, que daqui a pouco eu vou falar, mostra justamente esse período do nomadismo. Por outro lado, mais à frente, no período neolítico, irá existir o sedentarismo, que foi um processo por meio do qual o homem passa a habitar de forma fixa, a partir das suas práticas agrícolas. Como vocês sabem, né? Não tem como plantar e ao mesmo tempo colher de forma rápida, é necessário esperar um determinado tempo. Então isso fazia com que muitos desses homens fixassem suas moradias em determinados locais. Assim, ele deixa de ser nômade, isto é, deixa de viver permanentemente mudando de lugar. Então era necessário que ele se fixasse em determinados locais para que pudesse ali exercer a plantação, a colheita, etc.
Olha aqui, pessoal, uma imagem interessante sobre essas rotas utilizadas pelos grupos humanos. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o Estreito de Bering. Você observa o Estreito de Bering aqui, ó, nesse local onde eu estou destacando. Observe aí. Esse local aqui, ele era congelado, ó, nessa região aqui onde está a setinha. Então, era congelado, então o ser humano ele conseguiu migrar dessa região para a América. E aí você tem aqui várias prováveis rotas do ser humano, tanto saindo aqui do continente africano para ir para a Europa, passando para a Ásia, até chegar na América do Norte e aí sim atingir a América do Sul, que é a nossa discussão aqui de hoje. Períodos da pré-história americana e brasileira. Então veja, para você entender o que são períodos, eu preciso rabiscar um pouquinho aqui no nosso quadro. Você vai me desculpar um pouquinho a letra, por quê? Porque o professor Eduardo não tem uma mesa digitalizadora, então eu vou ter que rabiscar com o mouse aqui mesmo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, a pré-história, vou colocar aqui um P e um H, ela vai ser dividida em alguns momentos, mas eu gostaria só de destacar 3 para vocês aqui. O primeiro momento, nós vamos ter o período paleolítico. Então eu vou deixar assim, ó, um PA, que é para você saber que é o período paleolítico. Esse período paleolítico aqui é justamente onde ocorre a descoberta do fogo, é onde ocorre o nomadismo. Nesse centro aqui, ó, irá existir um outro período chamado Mesolítico. Esse período Mesolítico é onde marca a passagem do ser humano para o terceiro e importante também período chamado sedentarismo. Vou colocar um SE aqui para você identificar. No sedentarismo é onde começa a desenvolver-se, por exemplo, a agricultura, é onde começa a desenvolver-se as moradias fixas, tudo isso presente na pré-história. Logo após é onde vai surgir aquele período da Idade dos Metais. Então, se você tem alguma dúvida, toda essa pré-história aqui é onde vai abordar também o período da pedra lascada, o período da pedra polida. Então, você consegue observar aqui. Agora, dentro dessa pré-história, nós vamos ter também uma pré-história americana e brasileira, ou seja, no ramo mais particular, falando mais da nossa região, que foi justamente aqui, ó, o período lítico, que é um período que pode ser usado no sentido semelhante ao paleolítico e dividido em um período pré-pontas e o outro período paleoíndio. Então, você percebe que há uma divisão quase que igual a essa que nós fizemos no quadro. Você tem o período arcaico, que se encaixa no período mesolítico, e o período formativo, que é o neolítico, que foi esse que a gente destacou aqui, ó, no finzinho, esse período do sedentarismo. É o período neolítico. Então perceba que há também uma divisão entre a pré-história americana e brasileira. Professor, o senhor disse que ia falar sobre a Luzia. É exatamente, aqui está. Olha só, foram encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, na década de 70, os ossos e o crânio de uma mulher, a qual foi batizada pelos arqueólogos de Luzia, né? Não pense que havia ali algum documento comprovando que o nome dela era Luzia. Não. Os arqueólogos acabaram batizando ela de Luzia. O crânio é a comprovação da existência de grupos humanos há cerca de 11.500 anos. E aqui é uma computação gráfica a qual pegou aquele crânio e pôde refazer de uma forma mais completa, para que nós pudéssemos observar de uma forma mais didática. Suas características físicas a relacionam com os grupos australoides. Então aqui, pessoal, foi onde começou a se discutir bastante como aquela pessoa, a Luzia, batizada assim, havia chegado ali. Foi onde várias teorias de migração foram discutidas. Então começou a se entender dessa forma e fez com que Luzia fosse considerada ali a primeira brasileira, por que não? Para fecharmos o nosso conhecimento, está aqui uma questãozinha de Enem, como prometido a vocês, a qual pergunta da seguinte forma: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca, à coleta de frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto
refere-se ao movimento migratório denominado. Então tem aqui, ó, pendularismo, nomadismo, êxodo rural, transumância e sedentarismo. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos prestar atenção nessa última linha aqui do enunciado. Diz o seguinte: uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro local. Então, se eles estavam transferindo o seu acampamento para outro local, eles tinham moradia fixa? Não, porque eles estavam mudando de local para local. E vocês sabem que essa prática de mudar de lugar para lugar é uma prática de um movimento migratório denominado dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem, nomadismo. Eu ouvi você falando daqui, pode crer. Então, nomadismo, os grupos nômades é quem tinham essa prática justamente de mudar de um local para o outro. Veja, com uma simples aula dessa, você já conseguiu resolver uma questão de Enem tranquilamente. É isso. Se você puder, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com um amigo ou uma amiga. Você vai estar me ajudando muito. Muito obrigado. Eu agradeço a você que teve paciência de ouvir, assistir, estudar com o professor Eduardo. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.